A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável do setor, pastor Daniel Bondir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o irmão Donizete. Nós temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e nós vamos discorrer aqui um assunto nesse segundo trimestre de 2021, que é agora nós vamos falar sobre dons espirituais e ministeriais. Muito boa essa revista. Essa revista que ela já foi, pela última vez que ela foi dada foi em segundo trimestre de 2014. Estou com elas aqui em mão, uma revista muito boa, ela aqui, ó. Esta aqui é o mesmo conteúdo, tá certo? Só mudou a capa e a foto da capa, mas o conteúdo é a mesma coisa, não muda nada. E juntos quero compartilhar com vocês aqui esse assunto importante. Mas eu tenho a lição nova, tá beleza? Tá aqui em minhas mãos. Muito bem. Então o título da lição aqui é exatamente, ó, capa nova. E o título da lição é: E Deus deu aos homens. Nós vamos tratar aqui sobre esse aspecto importante aqui, beleza? E deu dons aos homens, que é o título da lição. Muito bem. E nós temos aqui como texto áureo aqui: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Muito bem, como está em Efésios capítulo 4, versículo 8. A leitura bíblica em classe está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, como em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao verso 7. A primeira parte aqui do tópico número 1, aqui os dons na Bíblia. Estarei comentando aqui sobre uma pinceladinha aqui sobre os dons no Antigo Testamento e depois estarei entrando aqui sobre os dons no Novo Testamento, beleza? Muito bem. No tópico número 2 aqui, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então estarei aqui também dando uma pincelada falando sobre os dons ministeriais. Muito bem. E aí já indo para a conclusão aqui, falando sobre Corinto, uma igreja de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então eu já vou para o tópico número 3, comentando aqui e já indo para a conclusão dessa lição aqui, beleza? Então eu tenho certeza que vai ajudar muito nós. Eu gostaria que você pegasse um papel, a caneta, porque eu estarei citando várias referências bíblicas que não está aqui na lição, mas com certeza vai ajudar muito vocês, beleza? Então vamos aqui para o nosso conteúdo proposto pelo comentador, que é o pastor Elinaldo Renovato. Muito bem. Queridos, amados irmãos, os dons na Bíblia, no Antigo Testamento, quando a gente observa simplesmente para o Antigo Testamento, a gente vai observar aqui que a palavra hebraica, que significa dádiva ou presente, o José recebeu uma túnica, recebeu uma dádiva do seu pai. Enfim, são vários exemplos no Antigo Testamento e são todos, tanto no sentido específico real do termo. Os dons, portanto, são definidos como conceição de Cristo à igreja por meio do Espírito Santo para a sua manifestação mútua, isto é, para a aprovação do seu crescimento, e a multimissional qualitativo e também quantitativo. Então o termo ele pode ser de maneira genérica, referindo-se a qualquer aptidão, talento ou tendência na vida de qualquer indivíduo. Então, queridos irmãos, o que dá para nós observar? Que o apóstolo Paulo ele foi um homem que Deus inspirou para escrever e ensinar a respeito dos dons do Espírito Santo, como a gente observa aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e em diante. Então, muitos pentecostais hoje parecem desconhecer
por completo a origem bíblica e os propósitos dos dons, bem como a doutrina bíblica em geral sobre isso. Principalmente quando a gente olha para 1 Coríntios 12, verso 7, com ignorância sempre acabam por acarretar às vezes um prejuízo à obra de Deus. Estudaremos então nesta aula ou nesta lição a respeito desse tema tão relevante à Igreja de Cristo, os dons espirituais na igreja. Muito bem, então isso vai ser muita coisa boa para todos nós. Então, em todo sentido, mas o que significa a palavra em todo o seu contexto? E a gente vai analisar aqui o quanto é importante a gente crescer na graça e no conhecimento. Esta aqui vai ser uma aula muito resumida, eu gostaria que você ficasse bem atento, porque eu estarei citando aqui os mínimos detalhes, só para complementar o que o comentador está dizendo aqui para a lição para nós, beleza? Então, dentro do tópico número 1 aqui, os dons na Bíblia, eu gostaria de falar sobre a generalidade, sobre os dons espirituais, que é muito importante, beleza? Simplesmente, mas Claudines, não vou sair fora da lição, prometo para vocês, eu quero que vocês me acompanhem, faz as anotações, porque vai ajudar muito vocês. Veja bem, queridos, continuando aqui dentro do tópico número 1 aqui, os dons espirituais, eles são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo na vida do crente, para que ao serviço também seja a execução dos propósitos de Deus na igreja através da mesma. Então os dons espirituais, portanto, eles não são qualidades humanas aprimoradas e abençoadas por Deus. Então nós vemos aqui, Claudinhos, o que você quer dizer? Primeiro, os principais passagens. Então são 7 as principais passagens que tratam sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, beleza? No 28 ao 31, como também Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, Efésios, capítulo 4, versículo 7 e 16, e Hebreus, capítulo 12, do versículo 4, como em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Além destas passagens, há muitos outros textos na Bíblia sobre o mesmo assunto. Muito bem. Então nós vamos observar aqui termos bíblicos e significadores desses dons. Eu quero abordar aqui apenas os principais, beleza? Então, apenas os principais. Por quê? Porque esses dons, elas são manifestação no Novo Testamento como um presente à Igreja de Cristo Jesus. Não precisa de graduação, não precisa de posição para receber. Deus é que dá o homem, não o homem que dá o homem faz do homem ser. Não. Então, acompanhe comigo aqui, por gentileza. Dons espirituais, que é pneuma, ou pneumáticos. Então, o termo ele se refere à manifestação sobrenatural da parte do Espírito Santo por meio dos dons, como a gente observa aqui no verso 7 ao 14 ao verso 1, beleza? Do verso 7, capítulo 14, verso 1, beleza? Então, dons da graça, que é charismata, falam da graça subsequente de Deus em todos os tempos, e aspectos da salvação, beleza? Então, como a gente observa aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e Romanos capítulo 12, do versículo 6, muito bem. Então, no terceiro aspecto, manifestação, que é diaconai, corresponde então os dons de serviço ou ministério prático, e são ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como um corpo, como a gente observa em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 5 e também do 12 ao 27. Muito bem. No quarto aspecto, operações, que é energemata, que são palavras gregas. Então, estes dons, eles são operações diretas
do poder de Deus para a realização de seus propósitos, quando a gente observa aqui no verso 9 e o verso 10 do capítulo que nós estamos meditando aqui. No quinto aspecto, manifestação, que é paneroses, que é outra palavra grega, embora seja sobrenaturais, então o sentido termo original aqui sugere que os dons operam na esfera do natural, no sensível, do visível. Beleza. Então eu comentei aqui sobre os principais passagens e acabei de comentar aqui também, falar sobre os termos bíblicos designadores dos dons com palavras gregas. Muito bem. Então aqui eu vou para a classificação dos dons espirituais, queridos irmãos. Antes de eu entrar aqui sobre a classificação dos dons espirituais, eu gostaria de dar mais uma pincelada a respeito do assunto que se diz os dons de serviço espirituais, que é a primeira parte que é dom relacionado ao serviço do cristão. Segundo, conhecendo os dons espirituais. Terceiro, acerca dos dons ministeriais. Muito bem. Então, dentro desse tópico número 2 aqui, eu gostaria de comentar aqui sobre os dons ministeriais. Muito bem. Então, vamos por parte aqui para a gente não ficar perdido dentro do conteúdo da lição. Beleza? Dons espirituais de ministério práticos. Em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, como em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 ao 30, são administrações de serviço práticos que pela sua natureza residem no portador. Então, em primeiro aspecto, ministério. Em Romanos capítulo 12, do versículo 7, é servir, capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo com ministração, prestar serviço material e também espiritual, sem esperar reconhecimento ou remuneração dos homens. Segundo aspecto, ensinar. Em Romanos capítulo 12, do versículo 7, é o dom espiritual de ensinar, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo, ensinar a fazer e entender. Isto é importante. Não confundir com o ministério de ensino, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e Atos capítulo 13, versículo 1. Beleza. Então, no terceiro aspecto, exortar. Em Romanos capítulo 12, do versículo 8, exortar aqui é como um dom que é ajudar, assistir, encorajar, ensinar, consolar, unir pessoas separadas e também admoestar. Isto é importante. No quarto aspecto, repartir. Em Romanos capítulo 12, do versículo 8, o sentido é doar generosamente, ou oferecer, ou distribuir as necessidades sem esperar a recompensa ou reconhecimento pelos outros. Ou seja, movido pelo Espírito, esse dom lhe ocupa-se de benevolência, beneficência, humanitarismo, filantropia, altruísmo. Muito bem. E no quinto aspecto, presidir. Em Romanos capítulo 12, do versículo 8, é conduzir, dirigir, organizar, liderar, a orientar com a segurança, conhecimento e discernimento espiritual. Muito bem. No sexto aspecto é exercitar misericórdia. Romanos capítulo 12, versículo 8. Este dom se refere-se à assistência aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, enfermos, presos, visitações e compaixões. No sétimo, socorro. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, literalmente, enxerga-se para socorrer. É o caso dos enfermos, exaustos, famintos, órfãos e viúvas, enfim. No nono aspecto, governo. Em 1 Coríntios 12, 28, é um dom plural, no sentido do exercício
e interagir, guiar, conduzir com segurança, destreza. Então o termo original sugere pilotar uma aeronave com segurança, destreza e muita responsabilidade. Dons sobrenaturais na área como dons de ministério. Então estes dons são enumerados em Efésios 4 e 11, em 1 Coríntios 12, versículo 28 e 29, a saber que aos apóstolos. Vamos ver aqui, é uma sequência aqui entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então, aqui, queridos, dá dons aos homens. Não vou entrar aqui em detalhe, porque nós vamos ter muitas outras aulas posteriores. Isso aqui é só um resumo dessa lição. Então nós vamos entrar aqui dentro desse conteúdo, beleza? Nós vamos dar uma pincelada futuramente nas próximas lições, beleza? Então, antes de eu entrar aqui dentro do tópico de número 3, falando aqui, meus queridos irmãos, falando aqui sobre a explanação e a classificação dos dons espirituais de mensagens, que manifestação de mensagem do Espírito Santo, que estão classificadas em 9 dons, estão classificadas em 3 partes, que são os dons que manifestam o saber de Deus, que é a palavra de sabedoria, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que é um dom de manifestação na sabedoria do sobrenatural pelo Espírito Santo, necessário ao pastoreio, na administração e liderança. No segundo aspecto, a palavra da ciência, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, é um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, causas, ensinamentos, e aí vai. Terceiro aspecto, discernimento dos espíritos, 1 Coríntios 12, verso 10, é um dom de conhecimento e revelação sobrenaturais pelo Espírito Santo, para não sermos enganados por Satanás e pelos homens. Então, essa primeira parte aqui, os dons que manifestam o saber de Deus. Então, o segundo aspecto, os dons que manifestam o poder de Deus. Fé, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Os dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo, a fim de que a igreja supere os obstáculos e seja quais forem. No segundo aspecto, dons de curar, como está em 1 Coríntios 12, verso 9. Literalmente, dons de curas são dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura, doenças do corpo, da alma e do espírito, dos crentes tantos como também dos incrédulos. Muito bem. Um terceiro aspecto, operações de maravilha, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, são operações de milagres extraordinários e espantosos pelo poder de Deus, para despertar a convencer os incrédulos. Muito bem. Num terceiro, na última parte aqui dos dons, que manifestam a mensagem de Deus. Então, quais são? Profecia, variedade de línguas e interpretações das línguas. Em 1 Coríntios 12, 10, profecias é um dom de manifestação sobrenatural de mensagem verbal pelo Espírito para a edificação, exortação e consolação do povo de Deus. Como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Variedade de línguas, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. É um dom de expressão plural, é um milagre linguístico, é sobrenatural. Nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom, como a gente observa aqui em 1 Coríntios 12, verso 30. Em terceira, aqui já findando essa parte aqui, interpretações das línguas, em 1 Coríntios 12, 10. Então, dons de manifestação da mensagem verbal, sobrenatural, pelo Espírito Santo, e não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas, que a tradução tem a ver com palavra, interpretação com mensagens. Muito bem. Então, vindo aqui, eu quero terminar aqui, meus queridos, essa parte, terminando aqui, fazendo o resumo aqui da parte número 3, o Corinto, uma igreja problemática nas administrações dos dons espirituais
beleza? Então eu quero concluir essa lição aqui nesses poucos minutos que me restam. Queridos irmãos, eu quero findar aqui com a participação maravilhosa aqui nesse tópico número 1 aqui, primeiro aqui o tópico número 2 também, né? Poder, sinais, cura, libertação e maravilhas devem caracterizar um genuíno avivamento pleno e de renovação espiritual e pentecostal. Então, no entanto, deve ser livre de escândalos e de engano e falsificação, mas dentro da decência e também da ordem que a palavra de Deus, ela preceitua, beleza? Principalmente quando nós observamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 40, que nós podemos usar esses dons não para que nós não somos ganhados esses dons pelos nossos méritos. Esquece isso, nós somos. Deus nos dá pela sua infinita graça e também misericórdia. Fico aqui com essa aula muito resumida e resumi o máximo para não ficar muito extensa aqui no YouTube, mas com certeza você pode questionar o seu professor na sala de aula. Uma ótima aula a todos nós, um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.